A marca do fantasma. Lady Betty Cobb. No mês de outubro de 1693, Sir Tristram e Lady Beresford foram visitar sua irmã, Lady McGill, em Gill Hall, hoje residência de Lord Clanvilliam. Certa manhã, Sir Tristram levantou-se cedo, deixando Lady Beresford dormindo, e saiu para uma caminhada antes do desjejum. Quando sua esposa se juntou à mesa muito tarde, sua aparência e suas maneiras embaraçadas atraíram a atenção de todos, especialmente a de seu marido. Ele, ansiosamente, fez perguntas sobre sua saúde e perguntou-lhe, reservadamente, o que havia acontecido com seu pulso, que estava envolvido por uma fita preta bem amarrada em volta dele. Ela, sinceramente, rogou-lhe que nada mais indagasse naquele momento, ou depois, quanto ao motivo de ela usar a fita no pulso, e passar a usá-la doravante, pois, acrescentou ela, você nunca me verá sem ela. Ele respondeu: já que você insiste com tanta veemência, prometo que não mais farei perguntas sobre isto. Depois de terminar seu rápido café da manhã, ela perguntou se o correio já havia chegado. Disseram-lhe que não. Por que você está tão ansiosa por cartas hoje? Perguntou Sir Tristram. Porque espero notícias sobre a morte de Lord Tyrone, que aconteceu na terça-feira. Bem, e observou Sir Tristram, eu nunca a tive como uma pessoa supersticiosa, mas suponho que algum sonho inútil a tenha perturbado. Pouco depois, o criado trouxe as cartas. Dentre elas, uma havia sido selada com cera preta. É como eu esperava, gritou ela. Ele está morto. A carta, enviada pelo mordomo de Lord Tyrone, era para informá-los de que seu senhor morrera em Dublin, na terça-feira, 14 de outubro, às 16 horas. Sir Tristram se esforçou para consolá-la e implorou que contivesse sua dor. Ela lhe garantiu que se sentia aliviada e mais leve, agora que tinha ciência da realidade dos fatos. Agora eu posso lhe dar uma notícia mais alegre, estou grávida e será um menino, e ela acresceu. Um menino nasceu em julho seguinte. No seu 47º aniversário, Lady Beresford chamou os filhos e disse-lhes: tenho algo de grande importância para comunicar a vocês, meus queridos filhos, antes de morrer. Vocês não são estranhos à intimidade e afeição que havia, desde a infância, entre mim e Lord Tyrone. Tínhamos feito uma promessa solene um ao outro, quem morresse primeiro deveria, em lhe sendo permitido, aparecer ao outro. Uma noite, anos depois dessa troca de promessas, eu estava dormindo com seu pai em Gill Hall, quando de repente acordei e vi nitidamente Lord Tyrone sentado ao lado da cama. Gritei e tentei em vão despertar Sir Tristram. Diga-me, disse eu, Lord Tyrone, por que está aqui a esta hora da noite? Então você se esqueceu de nossas promessas recíprocas, feita no limiar de nossas vidas? Eu morri na terça, às 4 horas. Foi-me permitido aparecer assim. Também me foi permitido informá-la de que você está grávida e terá um filho, que se casará com uma herdeira. Que Sir Tristram não viverá muito, que você se casará novamente e morrerá em seu 47º ano. Implorei-lhe algum sinal ou prova convincente para que, ao amanhecer, pudesse certificar-me do acontecido e que tudo não passará do fantasma da minha imaginação. Ele fez com que as cortinas da cama fossem puxadas de uma forma singular e impraticável, através de um gancho de ferro. Como eu ainda não estava satisfeita, ele deixou a sua assinatura em minha caderneta. Eu queria, no entanto, uma prova mais substancial de sua visita. Foi então quando ele pôs sua mão, que estava fria como mármore, em meu pulso.
Os meus tendões encolheram e os meus nervos murcharam ao toque. Agora, disse ele, não deixe nenhum óleo mortal, enquanto você viver, ver o seu pulso. E desapareceu. Enquanto eu conversava com ele, meus pensamentos permaneciam tranquilos, mas, assim que ele desapareceu, senti um calafrio de horror e consternação. Um suor frio tomou conta de mim e novamente me esforcei, mas em vão, para despertar Sir Tristram. Uma torrente de lágrimas veio para meu alívio e adormeci. Naquele ano, Lady Beresford morreu. Em seu leito de morte, Lady Riverson desamarrou a fita preta e encontrou o pulso exatamente como Lady Beresford o havia descrito, e todos os nervos haviam murchado e todos os tendões haviam encolhido. Depois dessa primeira expedição, os oficiais foram informados de que outro homem, morto há mais de 30 anos, frequentemente aparecia, e que já se havia apresentado 3 vezes em casa, na hora da ceia. Na primeira vez, havia mordido o pescoço do próprio irmão, dele extraindo muito sangue. Na segunda, fizeram o mesmo a seus filhos. Um criado havia sofrido o mesmo assédio quando da terceira vez. Essas 3 pessoas haviam morrido em consequência de tais agressões. Esse fantasma desnaturado foi também desenterrado. Encontraram-no tão cheio de sangue quanto o primeiro vampiro. Enfiaram-lhe uma grande estaca na cabeça e o cobriram com terra. Quando a comitiva achava já que havia liberado a população do assédio dos vampiros, chegaram, de toda parte, denúncias contra um terceiro vampiro. Esse, morto há 16 anos, havia matado e devorado 2 de seus filhos. O terceiro vampiro, considerado o mais terrível de todos, foi queimado. Depois dessas execuções, os oficiais deixaram a vila totalmente em calma e livre de ressurretos que bebiam o sangue de seus filhos e amigos.